De que forma você se conecta com a sua espiritualidade? O meu nome é Marina Mels e uma das coisas que me faz mais falta no mundo é quando eu estou afastada disso. O que não quer dizer que eu siga, à risca, uma religião. Meu nome é Larissa Guerra e eu busco essa conexão aceitando os mistérios da vida e observando os seus ciclos e as suas belezas. Se você acha que esse é um episódio sobre religião, pode acalmar teu coração por aí. Essa é mais uma conversa super íntima sobre como a gente se conecta ou não com a nossa espiritualidade, com as nossas crenças, para muito além dos rituais. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. No disco Iboru, do Marcelo D2, a música Até Clarear tem a inserção de uma pergunta. Por que é que você ficou assim, tão religioso? Vocês sabem, nós somos apaixonadas pelo D2 e esse disco, que é cheio de referências ao candomblé, nos pegou de jeito. Quando a gente estava perto dos nossos 20 anos, assumir, entre aspas mesmo, que não seguia assim uma religião ou que não acreditava em Deus, era expressar uma revolta até então não permitida. Pelo menos nas nossas famílias. Mas agora parece que no nosso entorno a conexão com a espiritualidade está voltando a ser um assunto. Foi juntando tudo isso em uma conversa que decidimos gravar esse episódio daqueles papos de amigas, só nossos, para trocarmos um pouco sobre espiritualidade. Mas fica tranquilo que a gente não vai falar de religião aqui, é outra parada. Queria que você começasse, Lari, contando como foi a sua relação com religião na infância, como isso se criou, assim, que aqui, não sei como é na cidade onde você tá ouvindo, mas nas cidades pequenas tem aquele lance de catequese, crisma, confirmação, enfim, todos esses processos religiosos aos quais as crianças e os adolescentes são submetidos, né? Sim, e eu, fui uma criança totalmente submetida a essas convenções sociais e católicas. Minha família é toda católica, né? Com muito sincretismo misturado. Mas fui essa criança que ia à missa, que fazia todo esse rolê, catequese, fiz crisma. Mas na época que eu já fiz a crisma, eu já não tava assim muito tipo, sabe? Comprometida com a questão, assim, foi mais porque, a avó enchia o saco, a mãe enchia o saco, aquela coisa. Mas eu sempre tive um lado muito misticona na minha vida, assim, sabe? Eu sempre fui desde criança, assim, eu tinha muito esse rolê, assim, de gostar de astrologia. Eu tenho muito essa memória, assim, de desde muito, muito criança, tipo, curtir o rolê de astrologia e falar sobre, né? Minhas tias todas adoram astrologia também. A João Bidu, né? Escola João Bidu de Astrologia. Revistinha de ano novo do João Bidu. Daí na adolescência eu fui tipo Wicca, assim. Teve a fase bruxona, né? Eu e minha irmã éramos tipo as bruxonas, fazia uns rituaizinhos, umas coisas, aprendi a ler tarô quando era adolescente também, sabe? Tinha toda essa coisa, assim, mas depois eu me afastei muito. Muito mesmo, assim. Tive um período de descrença absoluta, assim, de ateia. Eu acho tão estranho o feminino, assim, né? Essa expressão. Ateísmo. Mas não sei nem se... Vamos no ateísmo. Até diagnóstica, assim, sabe? De tipo, cara, pode ser que exista alguma coisa, mas assim, não sei, sabe? Tipo, não faz parte da minha vida. E eu acho que até hoje eu tenho uma visão muito pragmática, assim, sobre espiritualidade e tal. Mas aos poucos eu sinto que eu tenho me reconectado, assim, principalmente através da astrologia, também do tarô e de outras coisas que eu ouço, que eu vou estudando, que eu acho interessante, assim, mas sem pressão, sabe? Sem muita noia, assim, a respeito. E aí? Cara, é a mesma coisa, assim, como criança de cidade de interior, de família católica, fazer catequese, e aí primeiro Eucaristia, que era 2 anos, e depois Crisma, que era mais 3, então 5 anos indo à igreja no fim de semana, não era muito uma opção, assim, né? Era o que acontecia, e não acho que, sei lá, pra mim a sensação é que não é que eu era forçada a, era só que era o normal, sabe? Era o natural, não tinha quem não fizesse. Então, sei lá, era meio natural. Eu sempre gostei de ir à igreja quando não tinha missa. Isso é uma coisa que eu lembro, assim. Eu lembro que quando a gente fazia catequese, era no sábado, e sábado de manhã não tinha missa. E eu gostava de ficar lá sentadinha, tranquila, em silêncio, de boas, assim. Mas, assim, era quase como, sei lá, você vai ter que trabalhar, sabe?
você vai ter que fazer catequese e beleza. E é isso. E aí, conforme tive essa fase meio Wicca também, mas eu não era bruxona, eu tinha amigas bruxonas, nunca me apeguei a esse lance de astrologia, pra mim nunca foi, sei lá, nunca me chamou atenção. E aí, quando eu tinha 18, 19 anos, eu comecei a frequentar samba. E aí, naturalmente, quando você começa a frequentar, gostar, entender, ouvir as letras, eu sou muito apegada à letra de música, você começa a ter algum tipo de curiosidade, assim, né, de entender por que estão falando disso, por que estão usando essa nomenclatura. E aí eu comecei a investigar como seria essas outras possibilidades religiosas que não o cristianismo, assim. Mas na minha casa sempre teve uma coisa muito de que não é um problema se você quiser ir tomar um passe no centro espírita, se você quer ir benzer, se você... Nunca teve isso, assim, nunca foi, é coisa do demônio, sabe, assim. Nunca teve, sempre foi uma coisa muito natural, assim, tipo, somos cristãos, somos católicos, mas tamo aí, na vida, assim. Então, quando eu comecei a ter essa curiosidade sobre as religiões de matriz africana, tanto que, assim, a primeira vez que eu fui a uma casa de Umbanda, minha mãe foi comigo, sabe? Nós somos juntas, assim. E desde então, essas religiões são as religiões e as crenças, assim, com as quais eu mais me aproximo. Não posso dizer que eu sou uma pessoa de Umbanda ou de Candomblé, porque eu não tenho nem conhecimento, nem compromisso, porque, como toda religião, ela exige um compromisso, mas são as religiões com as quais eu mais me relaciono, são as religiões que eu estudo, são as religiões que eu gosto de estar perto, são as religiões com as quais eu me sinto mais conectada com a minha espiritualidade, assim. E eu falei no começo do episódio que eu me sinto, que me faz falta, porque teve um período ali para além da pandemia, assim, uns 2 anos antes da pandemia, que eu fiquei um tempo sem frequentar os lugares dessas crenças, né? E foi muito ruim pra mim, assim. Eu só me dei conta na terapia do quanto isso tinha sido ruim pra mim, assim, do quanto isso, a presença nesses lugares, o estudo dessas crenças faz parte de quem eu sou hoje, e é muito importante pra mim estar perto deles, assim. Então, eu não tenho uma religião, batizei as minhas afilhadas, fiz curso de batismo, sou batizado na igreja católica, frequento terreiro, frequento as casas de Umbanda. Se me chamarem para ir a um culto de algum, sei lá, pastor evangélico progressista, eu vou, sabe? Eu tenho curiosidade sobre esse lance da espiritualidade e sou muito aberta a ouvir e a entender e a não ir mais e a ir de novo, enfim. Essas coisas, assim. Eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa que eu acho ruim, assim, que se confunda, que é um pouco da espiritualidade com a religião, assim. Pra ti, qual que é a diferença entre as duas coisas? Olha, eu acho que a espiritualidade tá ligado a algo que não é exatamente institucionalizado. Gente, nós estamos gravando cedo, então talvez seja difícil de falar umas palavras aqui. Mas eu tenho um pouco essa visão, sabe? De que não tem uma burocracia, assim, não tem uma instituição para você prestar contas, sabe? E aí eu acho que a parada da religião, ela exige acho que um pouco de comprometimento, como você falou ali, sim. Mas eu acho que ela também já cria todo um código de regras do que pode, do que não pode. Em algumas religiões, toda uma questão de punições também, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais depois, assim, que já é diferente, sabe? É como se um fosse CPF e o outro CNPJ, sabe? Tipo assim. Sim. Eu acho que é um isso. pouco isso. Sim. A gente Mas de novo, compartilha né? disso. Eu, a pessoa que é super pragmática falando a respeito, né? Então, não sei, assim. Eu parto do mesmo princípio, mas pra mim a divisão não é tanto burocrática, mas é um pouco mais no sentido de que espiritualidade é íntimo e religião é coletivo, sabe? Então é mais ou menos a mesma coisa, mas eu acho que é isso, a ritualização da espiritualidade é o que faz uma religião, assim. Colocar ritos e regras. E aí você falou do lance do punitivismo e da culpa, assim. Conta que da frase que você viu essa semana, que você me mandou um áudio. Ai, eu já esqueci. Ai, mas era tipo assim. É melhor morrer do que pecar. É melhor morrer do que pecar. Gente, sabe? Sério então. isso, sabe? Eu fiquei assim, não. Então, mas sabe?
É que eu acho que tem uma coisa que, pelo menos de novo, a gente tá falando aqui do sul do Brasil, um estado muito apegado ao cristianismo e todas as vertentes do cristianismo e tal. Mas eu acho que é muito louco a gente pensar nisso, pensar primeiro quanto a culpa é uma coisa relacionada a essas religiões, né? O quanto a gente Uhum. é ensinado que existe pecado, que existe, né, que a gente tem que ir lá pedir perdão o tempo inteiro, esse tipo de coisa. E eu acho muito louco a gente pensar que em outras frentes religiosas isso não é uma realidade. Sim. Então, uma das coisas que mais me encanta no candomblé e na Umbanda é o lance de não existir bem e mal. Não Sim. existir bom e ruim. Sim, e na astrologia também. Então, que é uma coisa que eu acho que é muito, muito ligada ao cristianismo e que a gente acaba assumindo essa postura na vida. Eu tenho falado aqui já nos últimos episódios muito sobre isso, assim, esse tem sido constantemente um tema de reflexão, assim. O quanto a gente é dicotômico em tudo, sabe? Claro. O fulano é bom ou o fulano é ruim. A Beltrana é maravilhosa, é uma estrela, ou ela é péssima. Sabe? Gente, não, sabe? E eu acho que o cristianismo tem um papel importante nisso, assim, de nos ensinar e de insistir para que a gente seja sempre dicotômico, ou para que a gente peça perdão, ou para que a gente eleve alguém ao posto de santo, ao posto de sacro, sabe? Uhum, uhum. Cara, e eu acho que tem umas outras questões que me pegam muito e que me afastaram muito da religião católica, assim. Toda essa parada de punição, de culpa, de uma obediência cega e restrita, assim, né, a uma figura de autoridade. Todas essas questões de dogmas, assim. E entenda que, assim, eu gosto muito de toda a ritualização. Eu acho muito bonito, sabe? Tipo, toda a liturgia, etc. Rarará. Mas assim, tem uma ostentação, sabe? E aí, por outro lado, também, ok, fazer a ostentação, né? Mas aí a gente já pega umas outras vertentes cristãs que você tem que ser super austero, que você tem que ter toda uma questão de sacrifício em prol de alguma coisa, assim, que pra mim não, sabe, não pega, assim, não pega. E eu tenho, Marina, né, uma pessoa que me conhece muito bem, sabe que eu tenho problema com regras. As regras, pra mim, elas precisam fazer muito sentido pra existirem. Então, se a coisa não faz sentido, assim, ó, pra mim não adianta que eu não vou fazer, né? Então, acho que esbarro muito nessas questões, assim, de como é complicado, né? E assim, a vida humana, ela é pura contradição, ela é pura dicotomia, como tu tá falando, né, Marina? Não tem como, não tem como. E a gente pode ser bom e a gente pode ser mal ao mesmo tempo, né? Isso é muito relativo, assim. Então, acho muito doido. Nós estamos entrando aqui numa brisa imensa, assim. Gente, são Eu tô 7 da manhã. amando. Só queria deixar esse Aham, recado aqui pra eu quem tá tô ouvindo. amando. Mas aí é isso que eu acho maravilhoso na astrologia, assim, sabe? E agora, estudando astrologia, para além de João Bidu, né, gente? Mas assim, entenda que é um assunto que eu acompanho, que eu leio, que eu estudo há muito tempo, e não é só sobre personalidade, sabe? É sobre ciclos, e é pura observação da natureza, sabe? É você pensar que milhares de anos atrás as pessoas olhavam para o céu para entender a vida, e isso é muito bonito, sabe? Elas olhavam para a natureza, elas olhavam para como o sol ia se comportando ao longo de um período, para quando tinha mais luz, para quando tinha menos luz, elas olhavam para as estrelas e entendiam que uma estrela brilhava mais e outra menos. Então acho isso bonito demais, sabe? Explode a cabeça da gente mesmo, assim. E aí tá muito ligado com mitologias também, com toda a construção de arquétipos. Então eu acho foda pra caralho, assim, sabe? É realmente, assim, muito bonito de estudar. Então, acho que aqui a gente tá falando de um lugar que a gente tem uma relação com o cristianismo, a gente tem uma vivência em outros lugares também, e aí certamente tem outros milhares que a gente não conhece, né? Eu conheço muito pouco de budismo, conheço muito pouco de espiritismo, conheço muito pouco de quase tudo, assim, né? Tenho vivências nesses lugares, assim. Mas pra mim, a beleza da espiritualidade é que ela nos acompanhe em todos os momentos da vida, assim. Sabe? Que você consiga sentir, seja você entendendo que a sua espiritualidade é conectada à natureza, né? Que você conversa com a encantaria, como se fala na Umbanda, através da natureza, ou seja, através das estrelas, ou seja, através de uma energia que você sente, ou seja, através da sua intuição.
sei lá, sabe? Mas pra mim, a espiritualidade, a beleza da espiritualidade mora nesse olhar mais singelo, assim, nesse olhar mais Sim. poético sobre as coisas, Uhum. sabe? E assim, se as pessoas que estão nos ouvindo forem ateus, tá tudo certo, sabe? Acho que beleza. Pra mim, não funciona. Eu preciso desse lugar um pouco mais místico, um pouco mais poético, pra, nos bons e nos maus momentos, sabe? Ter um afago, assim, entender que a vida é um pouco mais poética do que a carne, assim, do que viver e morrer, sabe? É o Mas rolê de aceitar o mistério, né. isso, acho que tem. Gente, existe, tem coisas que não tem ciência que vai explicar, assim. Ah, cara, se existe ou não, pra mim, para mim é isso, assim, não é uma questão É. se existe ou não. Pra mim, existe isso aqui. Isso aqui não tá em religião nenhuma. Isso aqui tá no que eu entendo. Em alguns pontos se conecta com alguns lugares, em outros com outras. Mas assim, eu me nego a acreditar, assim, que vou contar um caso verídico, não vou dar nomes, mas vou contar um caso verídico e a pessoa que se sinta homenageada, porque eu sei que ela vai ouvir. Essa semana, uma amiga me ligou e falou: olha, eu sonhei com você, tinha esse cheiro aqui, eu tenho essa planta na minha casa, eu vou fazer um banho e vou te entregar. E eu pensei naquela amiga a semana inteira. Que lindo. Então, eu me nego a acreditar. Assim, eu não quero, não é que eu não consiga, mas eu não quero acreditar que essas relações que se fazem através sei lá, da presença, da energia, do que a gente não pode explicar, sejam apenas coincidências. Eu acho que o grande lance da espiritualidade é você dar uma dividida, assim, entre o que você considera coincidência e o que você considera algo um pouco mais misterioso do que isso, sabe? E eu prefiro acreditar que esse mistério existe. E pra mim, esse mistério tá muito conectado à natureza, a coisas da natureza e entendendo que humanos são parte da natureza, né? Então, a coisas da natureza, e é por isso que talvez as religiões de matriz africana me encantem tanto, porque elas têm uma conexão grande com a natureza, com água, com chuva, com o mar, né? E aí eu queria puxar um assunto que eu acho que eu acho engraçado, assim, que é como os sincretismos da família brasileira, assim, não percebem o quanto eles são conectados a várias religiões. Então, eu não sei como era lá em Lages, mas nas cidades onde eu morei sempre tinha benzedeira. Lógico, E nunca foi um maravilhoso. problema assim na benzedeira. Vamos benzer que você tá com mal olhado. Vamos lá Uhum. tomar um banho de erva tal, né? Vamos tomar um banho de mar, porque quando a gente toma um banho de mar, a gente sente um alívio. Vamos pular 7 ondinhas no ano novo, sabe? E eu acho tão engraçado como as pessoas. Isso é tão enraizado, assim, nas nossas rotinas, que nem se racionaliza que você vai na missa e toma banho de mar e vai na benzedeira. E tá tudo certo. Uhum, uhum. Mas se alguém te perguntar, você é cristão? Não, então, a minha avó era a pessoa mais devota de Santo Antônio, assim, olha, fervorosa, tá? Fervorosa, tinha Santo Antônio na casa, fazia responso, não sei o quê. Mas assim, foi ela que me levou na cartomante pela primeira vez. Tinha uma vizinha que era amiga dela, assim, que a minha avó dava, tipo, remédio tarja preta pra mulher e ela lia a mão em trocas. Entendi. Tipo, benzedeira também sempre frequentei desde criança, tipo, pra tirar o quebranto, né? Pra não sei o que, pra qualquer coisa levava na benzedeira. Então era muito comum, assim. Centro espírita também ia muito. Tinha sempre teve, assim, na minha família. Isso nunca foi um problema, sabe? Nunca foi uma questão. Pelo Mas tu acha que contrário, não foi um sabe? problema porque não era consciente? Não, acho que, tipo, todo mundo de boa, assim, sabe? Não, mas também porque, assim, a minha família é católica, mas não é católica daquela fervorosa também, assim, sabe? Não é tipo, não, sou super praticante e tal. Não. Tipo, meu avô vai na missa de Natal, vai na missa de vez em quando, mas assim, no resto da minha família é todo mundo meio, assim, de boa, sabe? Então, não acho que isso tenha sido um problema. Talvez fosse um problema se tivesse, né, mais engajamento com a questão religiosa, assim, mas ninguém nunca foi muito fervoroso em nada, assim, na minha família. Então, acho que por isso sempre foi de boa. E eu acho que tem uma coisa sobre a espiritualidade, e mesmo as religiões, assim, as religiões formais, que têm se aproximado de novo, assim, da nossa geração, por conta de algumas coisas que a gente talvez não olhasse. No caso das religiões de matriz africana, eu acho que é a possibilidade de falar sobre.
né? Então, a gente citou o Iboru, Marcelo D2, beijo. Quando quiser vir aqui, fique à Ai, vontade. Mas a gente falou sobre Iboru, por exemplo, e que é um disco super popular e que tem uma relação muito forte com as religiões de matriz africana. Quando a gente tem a possibilidade de falar sobre isso sem ser rechaçado, né? Especialmente nesse momento político que vivemos, felizmente, embora o racismo religioso, embora todas essas questões sejam muito presentes, eu acho que aos pouquinhos as pessoas estão conseguindo assumir, assim, estão conseguindo falar sobre as religiões de matriz africana de uma maneira mais simples, usar guia sem ter medo, usar branco na sexta-feira sem ter medo. A gente já teve essa conversa, eu e você. Eu uso branco na sexta-feira e o quanto você nunca tinha reparado quanto as pessoas reparam, até que um dia a gente saiu na sexta-feira lá em Floripa. Não, e assim, eu nunca tinha nem reparado que você usa branco toda sexta-feira, amiga. Exatamente. Tipo, E aí, é o tipo de coisa que pra mim realmente não faz diferença, né? Tipo, lembra que uma sexta-feira a gente foi pra Floripa e aí eu tava de branco e as pessoas começaram a olhar e aí você comentou comigo, não, realmente eu é que não tinha reparado, mas aparentemente pras pessoas isso é uma questão. Então, acho que agora tá começando a se tornar um pouco menos problemático, assim, um pouco menos caótico nisso, assim como na astrologia, assim como as pessoas que são espíritas, assim como os evangélicos que seguem uma linha progressista, alô, pastor Henrique Vieira também pode vir aqui quando quiser, que são coisas que até pouco tempo não eram faladas e a gente não tinha a possibilidade de conversar sobre isso sem receber um hate, sem receber um julgamento, assim, né? Então, acho que essa aproximação da nossa geração com a espiritualidade não é exatamente uma aproximação que está acontecendo agora, mas é uma exposição que está acontecendo agora. não, total. Agora eu tava pensando numa outra coisa que acho que volta um pouco para as nossas broncas, mas que eu acho que eu não posso deixar de falar também, assim. Que eu também problematizo muito o quanto as pessoas usam a religião para justificar as suas cagadas, assim, sabe? Tipo, com a sua, ou usam a astrologia, tipo, eu fiz merda, é porque eu tenho isso, ou porque Mercúrio tava retrógrado, sabe? Eu amo meme que diz assim, pronto, já acabou Mercúrio retrógrado, agora pode assumir a tua culpa aí pelas merda que tu fez, sabe? Tipo, para de culpar o planeta. Porque já me aconteceu situações em que pessoas justificaram coisas muito graves, assim, no nível crime, sabe? Usando como base a religião. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que eu não consigo aceitar, sabe? E aí, eu acho que a gente acaba ainda usando um pouco como uma, sei lá, uma ferramenta aí pra, né, pra justificar nossas merda na vida. Enfim, falei o que eu queria falar. Exatamente. Hablou mesmo. Hablei, mas eu acho que daí também vem uma outra coisa, né, Marina, que eu vi que tu pontuou sobre essa questão de mercantilização dessa religiosidade, dessa espiritualidade, né? Então, eu acho engraçado, na verdade, quase, sei lá, irônico, assim, que as mesmas pessoas que ficam rindo de quem dá dinheiro para pastor, de quem paga dízimo, de quem, enfim, faz essas contribuições financeiras para uma instituição, são as mesmas pessoas que ou criam cursos ou fazem cursos muito baseados numa coisa mercantil da fé, assim, né? Faça esse curso para aprender como seguir tal religião, faça esse curso para se conectar com o divino X, assim. A gente falou um pouco sobre isso num episódio que a gente fez sobre ser nossa melhor versão, que a gente fez com a Nath da Clima. Que é isso, assim, a espiritualidade mercantil também é um problema. E aí, galera que tá ouvindo, vamos parar um pouco pra pensar, sabe? A gente tá rindo do nosso tio que vai toda semana e coloca R$ 50 na caixinha da igreja, mas a gente tá pagando o curso pra tentar se conectar com uma coisa que a gente nem sente. Sabe? Que a gente nem se conecta de verdade. Então, acho que a espiritualidade também, a partir do momento que ela se torna um pouco mais evidente, um pouco mais exposta, ela também corre esse risco, né? Das pessoas, como tudo na vida, fazer curso, né? Não aguento mais curso, gente. Não, fazer curso e achar que vai ser rápido, assim, né? Eu acho que também tem uma outra questão nisso, de ter uma pressa, assim, de que de repente, não, beleza, agora eu tô em busca de algum sentido, aí eu vou me conectar, vai ser super rápido, vai ser imediato, vai custar X e vai ser instagramável. Então, acho que
tem um pouco desse risco também, assim, concordo contigo nesse aspecto, Marina. Muito bem, eu quero terminar esse episódio, que foi uma grande brisa nossa sobre espiritualidade, imensa, desculpa aí se você tá ouvindo, mas a gente queria falar, a gente achou que era importante falar. Se você quer conversar sobre isso, segue a gente lá e continua essa conversa. Só queria comentar que são 7h45 da manhã, enquanto a gente tá gravando. Eu acabei de falar de uma amiga que fez um banho pra mim e, enfim, que com quem eu sinto uma conexão nesse campo espiritual muito forte, e ela acabou de me mandar uma mensagem. Então é isso. Bom, nossa mesa de bar hoje é uma mesa de padaria, né, Marina? De café da manhã. Que a gente tá aqui gravando. Passado, por favor, moça. Enquanto a gente tá gravando, estamos gravando, na verdade, antes do nosso evento, do Festival Donas. E, assim, como é que fala? Espero que tenha dado tudo certo. Assim, ficamos loucas, né? Preciso agradecer imensamente, Marina. Nesse momento estamos muito loucas. Essa é a verdade. Agora, nesse dia que a gente tá gravando, a gente tá completamente surtada com esse evento. Exatamente. Eu preciso agradecer imensamente Marina, que tá carregando nas costas esse evento, assim. Porque estamos as duas. Atolada de trabalho. Mas, enfim, espero que tenha sido muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido uma tarde de muito amor, de muito afeto, de muita troca aí. E assim, cada presença nesse evento é muito especial pra gente. Cada pessoa que colaborou com a gente, né? Raíssa, Kalinka, Mari Florencio. Meu Deus, tem muita mulher participando. A Amanda, fotógrafa. Todas as marcas também, vocês vão ver lá no @donasdapetoda. Gente, assim, ó, a gente é muito doida, tá? E vocês caem na nossa loucura, assim, bonito. Muito bom. E vem aí nosso episódio 200, então, que a gente vai ter gravado no fim de semana passado. E quero dizer também pra vocês uma novidade que a gente não contou aqui ainda. O nosso episódio 199 também vai ser muito especial, porque a Ailus é uma das nossas grandes parceiras nesse evento. E o 199 e o 200 vão ser em vídeo. Então você que vive falando, eu queria muito ver vocês em vídeo, vai ter. O 199 e o 200, prepara aí, que os papos eu tenho certeza vão ser ótimos, porque não estamos loucas à toa, estamos loucas pra fazer esse evento pra vocês. Toda vez que, de novo, voltando ao tema do episódio, assim, toda vez que a gente tá muito cansada, vem alguém, ontem foi a Kalinka, da nossa cenografia do Estúdio Valência, que a gente ama, mandando pra gente uma mensagem sobre o postal do nosso primeiro evento que a irmã dela acabou de receber. Uma mensagem linda, super emocionante. E a gente pensa, não, vamos. A gente tá cansada, mas vamos continuar aqui. O negócio vai dar certo. Então, obrigada a todo mundo que participou. Se você tá em casa e não pôde estar com a gente, no episódio 199 e o 200 serão em vídeo. E pra quem tá em Santa Catarina, no dia 21 de outubro tem o Shift. Estaremos juntas de novo, junto com Beatriz Guarese, nossa amiga, autora da Beats to Brands, para falar sobre internet, sobre a nossa relação com a internet dentro do Shift, que é um festival de inovação e criatividade que acontece em Joinville e está com ingressos à venda. Então lá no @donasdapetoda tem as informações e no @Shift Festival também tem todas as informações. No mais, contribuam com a nossa campanha de financiamento coletivo apoia.se/donasdapetoda e também, se você não pode contribuir, tem um jeito muito simples de ajudar a gente. Indicar o Donas para alguma amiga, para alguém aí escutar, compartilhar, seguir a gente nas redes. Cada ajuda já é muito mesmo. Marina, suas dicas na mesa de bar de hoje. Vamos lá, eu tenho 2 dicas que são relacionadas ao tema, para quem tem algum tipo de curiosidade sobre as religiões de matriz africana. Eu vou indicar 2 coisas que me tocaram muito nos últimos tempos. Uma delas é Luiz Antônio Simas. Se você ouve o Donas, você já ouviu esse nome 58 vezes, porque a gente indica esse homem muito, porque ele é realmente muito incrível. Abrindo os caminhos. Abrindo os caminhos. E um dos últimos livros dele é Umbandas, Uma História do Brasil, que é um livro muito massa, que fala um pouco sobre essa conexão que o brasileiro e que o Brasil tem com as umbandas. Se você acha estranho que a gente fale no plural, o Simas explica no livro de que as umbandas são interpretações diversas que existem em diversas partes do Brasil. E, enfim, é um livro muito massa. Pra entender, eu separei um trechinho aqui que pra mim fala muito sobre o que eu entendo como religião, que é: na interação entre o visível e o invisível, busca-se o equilíbrio entre o humano e a natureza, o vivo e o morto, aquilo que se toca e aquilo que se intui, o sagrado e o profano.
Entre esses aspectos não existe dicotomia, mas interação. E acho que esse é o grande resumo, assim, do que são as umbandas. E esse livro é maravilhoso, é poético, é lindo. Eu chorei, eu ri, é muito bom, tá? Ele fala, inclusive, sobre o termo macumba, é divertidíssimo. Então, Umbandas, uma história do Brasil, do Simas. E a outra coisa que eu quero indicar pra vocês é uma série chamada Caminho dos Orixás, que está disponível no site Curta On. É uma série, cada episódio tem uns 20 minutos e fala sobre um dos orixás. Quando tem aí novela, Salve Jorge, todo mundo quer saber sobre a relação entre São Jorge e Ogum. Quando é 2 de fevereiro e todo mundo vai lá no mar jogar flores pra Iemanjá, todo mundo quer saber um pouco mais sobre quem é Iemanjá. E essa série foi indicada pra mim por uma grande amiga, Cynthia Hansen, meu amorzinho, que me mandou uma mensagem um dia do nada dizendo: Vi, lembrei de você, é belíssimo, assista. Então essa série tá disponível no curtaon.com.br. Esse site, inclusive, é maravilhoso, eu não conhecia, tem muita coisa boa. Muita coisa interessante brasileira, muita coisa sobre música, é muito massa. E essa série é muito legal, assim, é também uma visão bem poética conta um pouco sobre o que significam os orixás, quais são as relações deles com a natureza, enfim. É muito massa para quem tem algum tipo de interesse em começar, em tatear um pouco mais sobre esse mundo das religiões de matriz africana. E você, amiga? Bom, eu vou com 2 dicas que eu acho que não tem muito a ver com o tema, mas no fim das contas tem, tá? Primeiro é o podcast O Caso das 10.000, que é feito pela Folha de São Paulo. Ele reconta a história do maior processo criminal de aborto que já teve na nossa história, assim. E é um caso de muitos abusos judiciais, de muito preconceito, de muito desrespeito às mulheres, baseados em religião, baseados em machismo, em todas as coisas que a gente sabe que são muito presentes na nossa sociedade. Fala também sobre escolhas, sobre essas imposições que algumas religiões acabam colocando sobre toda a sociedade, em vez de ser só entre as pessoas que praticam essa religião, e como as mulheres, no fim das contas, são sempre a ponta mais fraca, né? A que realmente acaba se ferrando no fim da história. É muito forte, tá? Assim, não tem como você não ficar muito indignado ouvindo essa história. Uma história, assim, surreal mesmo, que tá aí completando quase 20 anos, que eu nem lembrava, tá, de já ter ouvido falar, assim. Então, realmente é muito bom que a Folha esteja relembrando esse caso, e a reportagem toda tá muito bem escrita, muito bem feita. E aí, vou indicar também um livro que eu ganhei da editora Dark Side, uns tempos atrás. Beijo pra Lu, que fez essa ponte aí pra mim, que se chama Bíblia Clássica do Tarô. Pra quem tem curiosidade, é um baita livro, assim, é um livraço mesmo, que fala sobre história, sobre a construção desses arquétipos, significados. As ilustrações são maravilhosas, assim, é um livro lindíssimo, muito caprichado, e é muito bom que a gente tenha editoras preocupadas em fazer livros bonitos e bons, assim, porque eu, a pessoa que trabalhou em livraria, né, na época que eu trabalhei, o que tinha de conteúdo sobre espiritualidade, religiosidade e essas coisas místicas eram sempre umas coisas muito zoadas, assim, sabe? Então, eu fico bem feliz, assim, que tenha gente preocupada em produzir livros e conteúdos que tenham esse apuro de pesquisa histórica, de pesquisa não científica, porque não estamos falando de ciência aqui, mas, sabe, tipo, algo assim que tá muito bem amparado, assim, é muito legal. Muito bom. Eu quero roubar hoje, eu posso? Pode, amiga, fica à vontade. Tá, eu quero lembrar você que tá ouvindo que estamos num período muito complexo em que está novamente sendo questionada a possibilidade de casais homoafetivos terem o seu registro civil de união estável atestado pelo Estado brasileiro. E aí, quero indicar, se você não tá acompanhando, tá tudo bem também, porque é assim, uma coisa tenebrosa, mas no meio disso tudo, quero sugerir que você ouça o discurso que o pastor Henrique Vieira fez nessa semana, em que estamos na semana anterior a esse episódio, em que ele, como pastor, como uma pessoa ligada às religiões e ao cristianismo, né, no evangelho, fala sobre a relação entre Estado e religião. É um discurso absolutamente belíssimo, é super curto, sim, tem, 4 minutos, mas é uma aula sobre religião e Estado, sobre a relação entre religião e Estado, sobre o conceito de família que o Estado brasileiro defende. Enfim, é um discurso belíssimo, assim,
espetacular pro grupo de família, tá? Então, fica essa dica. Se você quer dar uma tretadinha na família, já que a gente tá vivendo numa época que tem menos treta, né, gente? Olha só, quem diria. Então, esse vídeo é um excelente momento pra jogar no grupo de família, porque é realmente incrível. O pastor Henrique Vieira é incrível. Sigam, acompanhem. Ele é muito demais mesmo. É isso. Fechou, então, gente. Fechamos. Até semana que vem. Estamos ansiosas pelos próximos episódios. Beijo. Ai, beijos. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.